Eu não aguento mais essa história de B2B, de B2C, de B2B2C, de um vendedor pitbull, do vendedor sniper, do funil de vendas e vamos ficar pilando o cliente lá embaixo para ele sair do outro lado. Olá, meu nome é Marcel Nobre, eu sou empreendedor, eu sou professor e embaixador da Escola Conquer, sou mentor de startups, eu sou um dos fundadores do Vendas Club, uma comunidade de vendas gratuita aqui no Brasil. Eu queria falar com você um pouco sobre vendas, mas não do jeito que você está acostumado a ouvir falar. Eu estou a fim de falar de vendas humanizadas, de falar a essência da venda que está na conexão entre dois seres humanos. A gente não pode esquecer jamais que uma relação comercial, assim como toda outra relação, ela é humano para ser humano, portanto, human to human. Por mais que seja um business to business, um business to customer to consumer, são duas pessoas negociando. E por trás de cada pessoa existe uma necessidade diferente. E a gente precisa começar a entender isso para a gente poder falar sério sobre vendas. Portanto, me acompanhe nessa jornada e a gente vai ter um papo muito sério sobre como você pode humanizar as suas vendas. Humanizar as vendas não é abraçar uma árvore ou pensar que a gente vai vender, coitadinho do outro. Não. É a gente entender que cada ser humano é completamente diferente dos outros e que a nossa história criou a nossa personalidade, a forma como a gente enxerga o mundo, a nossa percepção de valor, as nossas dores, as nossas necessidades. E, portanto, senhoras e senhores, quando você estiver vendendo, você não está vendendo para uma empresa, você está vendendo para um ser humano que tem as suas dores pessoais, os seus propósitos, as suas percepções de valores que são diferentes da sua e, inclusive, diferentes, às vezes, da empresa a qual ele trabalha. Portanto, é muito importante você entender que você não vai vender sempre para pessoas iguais a você, porque você é um nicho de mercado, assim como eu. Você precisa entender que você vai vender para pessoas completamente diferentes de você, que percebem valores completamente diferentes de você. Portanto, você tem que criar a habilidade de entender o que passa na cabeça do outro, e essa é a principal skill, é a principal habilidade que a gente precisa desenvolver para ser um profissional diferenciado em vendas. Aí você vai falar, mas eu não vendo. Sim, você vende, nós vendemos o tempo todo. Você vende as suas ideias. Quando você está nas redes sociais, você vende o seu lifestyle, você vende uma alimentação saudável, você vende o seu estilo de vida, você vende as suas ideias, você vende os seus projetos, você se vende dentro da sua empresa para ser promovido. Então a gente vende e negocia o tempo todo. E, portanto, se você também é um vendedor, como todos os outros seres humanos, aprenda a fazer isso da melhor forma possível, entendendo que do outro lado tem um outro ser humano que tem as suas dores, necessidades e a sua própria percepção de valor. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo uma certa vez quando eu mudei para a área comercial. Eu ainda era muito novo nessa área e me faltava um pouco de experiência e talvez malícia. E eu fui a um cliente e eu precisava vender. Naquela época, esse cliente comprava cerca de 12 carretas, 12 caminhões de refrigerante 2 litros. Eu trabalhava numa indústria de bebidas e para conseguir bater a meta daquele ano e eu e minha equipe toda ganharmos bônus, eu precisaria vender 20 carretas de refrigerante para aquele cliente naquele final de ano. Eu fui designado para essa função com um budget, com uma verba de R$30 mil. Essa verba de R$30 mil seria para fazer promoções, ações, comprar um espaço em gôndola, um encarte, divulgar o meu produto para que aquela rede pudesse comprar e girar esse produto. E, portanto, eu fui nessa rede para efetuar essa negociação e chegando lá me deparei com um vendedor que mal queria me atender ou falar comigo. Aquele vendedor me disse, Marcel, muito obrigado, mas hoje eu não preciso de nada, eu não vou comprar nada. E eu falei, poxa, mas geralmente, pelo que eu vi aqui, você compra cerca de 12 carretas por mês e eu vi o teu giro, ele continua estável. E eu vim fazer uma proposta para a gente aumentar esse volume, fazer uma ação de final de ano, até porque eu tenho minha meta e eu preciso batê-la. Ele falou, Marcel, como eu lhe disse, eu não preciso de nada, eu não vou comprar nada. E ali eu fiquei perdido, sem saber o que fazer. E fui embora para a empresa. E chegando na empresa, o meu diretor me viu de cabeça baixo, e falou, Marcel, você nunca deixou de bater a meta, o que aconteceu? Por que você está chateado? E eu contei para ele o que havia acontecido.
E ele me falou, Marcel, deixa eu lhe ensinar a primeira lição de vendas, porque você é novo nessa função. Vendedor, ou a gente bate meta, ou a gente entende o porquê que a gente não está batendo meta e descobre o que a gente precisa fazer para bater a meta. Por que ele não quis comprar? E eu não tive aquela resposta. E essa foi a primeira lição que eu tive em vendas, de não descobrir o porquê meu cliente não queria comprar. Pois bem, ele era um pernambucano arretado e um mestre em vendas, um grande mestre em vendas e negociação. E então ele me falou, Marcelo, então vamos lá e vamos descobrir juntos o que esse cliente não quer comprar. E eu falei, Edu, não vai adiantar. Esse cliente, ele definitivamente ele não quer comprar, e ele falou que não adiantaria fazer nada, que ele não iria comprar. E, portanto, fomos lá, ele insistiu, e fomos lá naquele mesmo dia à tarde. Sentamos na cadeira e aguardamos a chegada do comprador. E o comprador, quando me viu, falou, Marcelo, eu já lhe falei que eu não quero comprar nada. E que, portanto, muito obrigado. Não adianta você trazer ninguém, não adianta você trazer o Papa, não adianta você trazer o presidente, o CEO da empresa, porque o problema não é com você, o problema é comigo, e eu não quero comprar nada. E esse pernambucano muito arretado, ele tinha uma habilidade tão grande de se conectar com as pessoas e descobrir a essência daquelas pessoas, que prontamente ele viu que no crachá daquela pessoa tinha um pin, tinha um botãozinho do Palmeiras. E automaticamente eles falaram, oxe, meu rei, não sei se é assim que o pernambucano fala, mas vou fazer a minha imitação. Rapaz, mas sente aí, eu vim lhe conhecer, não quero lhe vender nada não. Rapaz, torce pro Palmeiras, é? Rapaz, eu sou lá de Pernambuco, eu torço pro Santa Cruz. Vocês precisam contratar, é Flávio Caçarrato. Flávio Caçarrato é o melhor centroavante do Brasil, é que ninguém descobriu ele, tá com 37 anos e tal. Mas olha, rapaz, tem que contratar Flávio Caçarrato. E ele começou com esse papo. E na hora o comprador abriu um sorriso, riu da conversa dele e sentou para conversar com a gente. Naquele momento, ele começou a se conectar com a pessoa, começou a puxar um papo, falou, rapaz, eu não quero comprar nada, mas é que Marcelo nunca deixou de bater uma meta, e de repente ele chega chateado lá no centro de distribuição, falando que tu não querias comprar nada. Rapaz, tu compra 12 carretas por mês. Não vou comprar nada, eu já comentei com ele, inclusive eu tô com pressa, e começou a tentar cortar aquela conversa com a gente. E ele, muito safo, ele falou, olha, não tem problema, eu não quero lhe vender nada, eu só preciso entender uma coisa para eu levantar daqui e ir embora. Eu preciso entender o porquê que tu não quer comprar nada, que aí tu me explicando o porquê. Se eu não conseguir lhe ajudar, eu vou levantar e vou embora satisfeito, combinado. Ele falou, olha, cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou contar para você. Eu comprei 2 carretas de régua escolar pro volta às aulas agora, e não vendeu nada, não vendeu praticamente nada, e o meu diretor falou que eu preciso resolver o problema dessas 2 carretas de régua escolar, e enquanto eu não resolver isso, eu não posso comprar nada, e que se faltar um produto na loja, eu vou ser demitido. Então eu ainda tenho um pouco do estoque de vocês, e eu estou vendo o que eu vou fazer para vender essas réguas escolares. Perceba que ali a gente conseguiu descobrir a dor pessoal daquele cara que está ali atrás. Não era a dor da empresa dele, era a dor dele. O ponto dele não era comprar ou não. O ponto dele era se ele perderia o emprego dele ou não. E era muito mais grave do que a gente imaginava. Subitamente, esse diretor, o Edu, ele virou para esse rapaz e falou, rapaz, quanto é que custou essas réguas escolar? Ele falou, cara, custou 16 mil reais. Ele falou, rapaz, eu vou lhe comprar essas réguas, eu vou lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. Antes de falar que comprou, ele falou assim, rapaz, mas tu compraste 2 carretas de régua escolar, tu já compraste, tu já comprou régua escolar em supermercado, rapaz, o pessoal vem tudo em papelaria, por que tu comprou? Não, é que eu achei que eu ia fazer uma ação legal tal, e acabou dando errado, mas realmente eu não comprei, então ele maximizou a dor do cliente, e aí ele veio com a solução. Ele falou, cara, eu vou comprar essa régua escolar de tu vai me vender ela pelo preço que tu pagou, e aí tu vai me comprar 20 carretas de refrigerante de Guaraná, e eu vou te dar mais 8 mil reais, e nós vamos fazer uma promoção, compre um Guaraná, ganhe uma régua na volta às aulas. O cara abriu um sorriso, porque ele acabou de perceber que a gente tinha resolvido uma dor e um problema dele. E assim a gente fechou uma negociação, a gente comprou aquela régua pagando em bonificação de 16 mil reais, mais 8 mil reais da promoção que a gente fez, deu 24 mil reais. Esse diretor ele conseguiu fechar essa negociação, ele conseguiu economizar 6 mil reais e ele conseguiu resolver uma dor pessoal de um cliente. Você acha que a gente vendeu refrigerante naquele dia? Na verdade, não. Ele salvou um emprego. E a partir dali, a discussão, que muitas vezes era em preço, deixou de acontecer, porque ele percebeu o valor do que a gente estava oferecendo para ele.
porque a gente conseguiu resolver uma dor pessoal dele. A gente não vendeu refrigerante, a gente salvou um emprego. O que é mais importante nessa história, que para mim foi uma aula de MBA em vendas numa negociação, foi que a partir do momento que a gente entende a dor pessoal, a gente entende o ser humano que está por trás daquela informação, daquela dor, daquela negociação, daquela mesa, atrás daquele crachá, atrás daquele business to business. A partir do momento que a gente entende isso, a gente resolve uma dor e a gente se diferencia dos nossos concorrentes. É muito importante você entender como é que funciona a pirâmide da dor. Então imagina uma pirâmide e a base dessa pirâmide é a dor do negócio. O meio dessa pirâmide é a dor da empresa que aquele cara trabalha. E o topo da pirâmide é a dor pessoal dele. Então vamos supor que você vai vender um posto de gasolina e por conta da pandemia as pessoas deixaram de sair e, portanto, por conta disso, os postos de gasolina começaram a vender menos. Então você vai negociar com uma pessoa de um posto de gasolina e ela vai te reclamar, olha, Marcelo, as pessoas não estão saindo de casa e, portanto, caiu bastante o nosso resultado e a gente está reduzindo custos. Esse é a dor do negócio. Mas eu posso, de repente, descobrir qual que é a dor da empresa dele. E aí ele vem me falar, ó, aqui na nossa empresa a gente reduziu 30% dos funcionários por conta da crise, a gente está em prejuízo e a gente está reduzindo o quadro de funcionários. Eu cheguei da dor no negócio dele. Agora, se eu tiver um bom relacionamento, fizer as perguntas certas, eu posso chegar na dor pessoal dele e ele me falar que ele está com medo de ser o próximo a ser cortado. E eu, como um profissional de vendas, eu vou auxiliá-lo a encontrar uma solução para que ele entregue resultado e não seja demitido. E aí eu vou para um outro nível de relacionamento com esse cliente. Portanto, esqueça o B2B, o B2B2C, o funil de vendas, esqueça tudo isso. Basta você ter um olhar humano, um ouvido empático, escutar, identificar a dor do seu cliente. Afinal, um excelente profissional de vendas escuta mais do que argumenta, pergunta mais do que fala e é um profundo conhecedor do ser humano, um identificador de dor e um resolvedor de problemas. Faz sentido para você?